Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Eu, Paulo Silva, e a minha colega jornalista Shirley Marciano, cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT para apresentar o Clique Jornal. Olha, lembrando ao senhor e à senhora, você internauta brasileiro e também do mundo inteiro que entende o nosso som e a nossa voz, que a Rádio CT é uma rádio mantida pelo SINDCT, que é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Dois assuntos hoje: falar sobre cooperativismo, sobre as cooperativas de crédito e também sobre a limitação da internet que o ministro da Ciência e Tecnologia, o Kassab, ele ameaçou, mas parece que voltou atrás. Conosco a Shirley Marciano, que usa a internet, e aqui uma web rádio. Shirley, é insano imaginar que possa diminuir a potência da internet, Shirley? Boa tarde. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos os ouvintes. A gente ficou assim, foi pego de surpresa, muito embora muita gente já desconfiasse que isso aí um dia poderia acontecer. Na verdade, não é uma redução da potência da internet, seria, no caso, a redução do pacote de dados. Uhum. Quer dizer, passa a ter pacote de dados também com a internet banda larga, né? Aquela internet de casa, da NET e outras mais, elas passariam, né, se caso fosse aprovado os desejos do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, Kassab, passaria então a ter limite também de dados. Igual assim acontece no celular. Nos celulares. Igualzinho do celular. Ô Shirley, agora, sabe-se que ciência e tecnologia é para alguém muito experimentado, e até politicamente deveria ser alguém que fosse do meio. Você acredita que o ministro Gilberto Kassab, ele tenha capacidade de gerir um ministério tão importante para o Brasil quanto no mundo? Olha, Paulinho, é complicado você falar em termos de capacidade. Acho que muita gente pode ter capacidade. O que vai definir mesmo se ele vai ser bom ou não é se ele vai conseguir defender verdadeiramente as nossas metas, né? Os nossos objetivos. Porque todo mundo faz seu lobby lá. Então, na hora de dividir o bolo orçamentário, cada um quer pegar uma parte maior. Por exemplo, num momento de crise, por exemplo, o que vai definir que é um bom ministro e um mau ministro? Aquele que consegue batalhar para que o orçamento nosso da ciência e tecnologia não seja contingenciado, como sempre acontece. E hoje a gente tem percebido que ele não tem tido essa condição de defender, né? Então ele está um tal de vai e volta, vai ter orçamento, não vai ter orçamento, reduz, volta de novo, então é um negócio louco. Bom, ele tentou uma medida política. Agora, aquele site, os Anonymous. Eles expuseram os dados do Gilberto Kassab em protesto contra esse limite da internet. Ele pode até ter voltado atrás no que disse em relação aos limites e tal, mas não aplacou. A revolta popular contra essa medida foi tão grande que esses ativistas, os Anonymous, esse é o nome, eles são ativistas hackers, né? Eles entram em tudo. Eles decidiram expor informações sensíveis do ministro Gilberto Kassab como uma forma de pressioná-lo contra as franquias de banda larga. Você acredita que é o primeiro passo para a queda do ministro Kassab da Ciência e Tecnologia? É difícil de definir, né, se isso é um primeiro passo. Ele vem dando passos errados faz muito tempo, então, na minha humilde visão, ele já deveria ter caído há muito tempo, né? Porque ele até agora só fez coisas contrárias aos nossos interesses, até o momento. Com relação ao Anonymous, realmente, assim que ele anunciou a questão lá de colocar
igual o celular, limite de dados e tudo, teve uma repercussão muito grande nas redes. Os sites ligados às áreas digitais, mais específicas de informática, o pessoal caiu para cima mesmo e detonando. E o Anonymous ameaçou e fez mesmo uma ação lá de hackers, né? Expôs os dados do ministro, e eu tenho certeza que isso assustou. Não que a gente incentive esse tipo de coisa, né? A gente não vai falar, tem que ir lá mesmo e tudo mais. A gente, como responsável aqui, né? Como jornalista. Mas, com certeza, isso influenciou fortemente, né? E aí você fica naquela. Mais vale uma ação assim, porque ele não ouve a população, do que a gente, muitas vezes, falando, e não tendo qualquer resultado. Né? Bom, os dados, Shirley, em questão que os Anonymous, eles baixaram aí e está divulgando nas redes sociais, eles são bastante pessoais em relação ao ministro, inclui endereço dele, os números telefônicos do ministro, informações bancárias. A página no Facebook, para você ter uma ideia, diz que a ação ela foi tomada para poder demonstrar o que são capazes de fazer contra um governo que parece ter perdido o medo do povo. Pode ter uma guerra digital para valer, até porque o ministro não conseguiu combater esses hackers, né, que agora o endereço dele já está exposto. Então, essas batalhas digitais, elas já vêm acontecendo há um bom tempo. A Primavera Árabe, por exemplo, elas foram pautadas, foram organizadas e foram motivadas nas ruas através das redes sociais. Facebook, Twitter e outras mais. Então, aqui no Brasil também houve reflexo, tanto que aqui em junho de 2013, quando começou aquelas manifestações, ali também foi organizado pelas redes sociais. Então, você vê que tem um potencial para que você movimente e mobilize as pessoas através das redes sociais. Tem poder. E o Anonymous, eles não só têm no Brasil. Inclusive, eles nasceram fora do Brasil. Foi fora daqui. Fora daqui, mas eles têm a rede no mundo todo, né? Então, é claro que o Temer tem a temer com relação ao Anonymous e o Kassab também. Desculpa o trocadilho aí, mas é real. O Temer tem a temer. Agora, para a gente passar desse bloco para o seguinte, que o Paulo Palmeiras já está aqui, são mais de 6.800 cooperativas no Brasil, e a gente vai falar sobre isso, sobre o cooperativismo, porque agora, mais do que nunca, o Brasil precisa se cooperar, empresas, entidades, e ganhar muito dinheiro. Há poucos dias, lá na banca do Troca-Troca, encontrei a dona Lourdes. Ela é catadora de recicláveis. A dona Lourdes passou lá, me deu um abraço. Eu falei, está indo aonde? Eu estou indo no cartório. Ela tinha acabado de comprar um terreno e estava passando para a Luana, que é a filha dela. Um terreno de mais ou menos 60, 80 mil reais. Que ela comprou pegando reciclado. O papelão. Olha só que bacana. Papelão, vidro, garrafa PET, latinha também. Então parece que o dinheiro apareceu, né? Então, é bacana o que você está falando, Paulinho, porque você vê que hoje a gente vive numa fase que as empresas pequenas, de fundo de quintal, ela praticamente não tem condições de sobreviver, né? Você pega, por exemplo, vamos pegar um caso grande, que, por exemplo, hoje a gente tem um monopólio das comunicações. Você pega só tem a Vivo e tem a NET. A Vivo tem todo o monopólio dela, a NET comprou a Claro, comprou a Oi, se eu não me engano. Então tá as duas aí, grandes monopólios, e daqui a pouco elas se juntam também. Se der condições, uma compra a outra. Então, se as pessoas de pequena empresa, de pequenas iniciativas não se juntarem, não se organizarem, dificilmente elas sobrevivem. Então, por isso que a cooperativa ela é importante para o cidadão. Ô Shirley, o ministro Kassab, para a gente concluir esse assunto, o ministro Kassab, ele está dando um perdão à operadora Oi. Ele abriu mão de multas, de tudo que foi feito, porque através dos PROCON estaduais, quando você tem um problema com uma rede de telefonia, por exemplo, a Oi, você é multado em R$100, 1.000, 10 mil, 100 mil. E agora o ministro Kassab, ele está abrindo mão de toda essa multa, dando perdão e ainda dando os prédios físicos que é brasileiro para essa operadora. Está havendo alguma coisa muito que especial de fora do Brasil para cá, para tomar conta
da comunicação brasileira? Olha, tem indicadores fortes aí de que parece que a gente está perdendo as rédeas do país, né? Eu acho que no caso do Temer, você imagina só, né? Que toda essa benevolência para a empresa, agora se você deixar de pagar alguma coisa, ninguém vai perdoar a sua dívida. Então, o cidadão brasileiro, se ele tem uma dívida, uma conta de luz, uma conta de água para pagar, se não pagar, vai cortar. Se não pagar a internet, vai cortar. Agora, pessoas que devem milhões são perdoados. Então, tem alguma coisa muito errada aí, né? Agora, a última é em relação às comunicações, em relação à rádio. Agora, estrangeiro pode também ser sócio de emissoras de rádio e televisão, inclusive uma lei que foi montada fora do Brasil. Os governos estão com medo que o povo fale através das redes sociais, em especial no rádio, porque a migração do rádio do AM para o FM é uma maneira de amordaçar, porque uma AM, você pega uma rádio de Belo Horizonte, por exemplo, você ouve ela em alto e bom som aqui em São José dos Campos. Uma rádio nacional de Brasília, você ouve no Brasil inteiro. Uma rádio capital de São Paulo, rádio Bandeirantes, você ouve em qualquer lugar do Brasil. Com a migração de AM para FM, com a desculpa de que o som é chiado e tal, você terá apenas o som local, o som de FM. Já é uma mordaça. E agora mais essa lei que poderá o estrangeiro ser sócio de veículos de comunicação no Brasil. O que é que um jornalista deve pensar sobre isso? É migrar para os blogs de uma vez e ouvir pela internet? É estranho, né, Paulinho? Você até tem mais condições de comentar esse assunto. Você tem uns 30 anos de rádio ou mais, né? Mas eu acredito que se você liberar dessa maneira, vai acabar que se torna uma bagunça. Aí outros países vão começar a pautar o nosso país como bem queiram, né? Sem regra nenhuma. Se aqui tivesse uma regra muito bem estabelecida, nem teria tanto problema. Mas como não tem, daqui a pouco eles estão fazendo apologia a amar o país deles e qualquer outra coisa que pode vir aí, a gente não sabe. Porque a gente aqui não tem regras claras. Exatamente. Com relação a nada. E nada. Não, eu acredito que com relação às comunicações tem muita coisa para fazer, né? A gente até já discutiu lá na sua rádio, lá na Cultural verdade. FM, eu fui lá e tal. Tem muita coisa para ser discutida. Hoje, para você ter uma ideia, uma emissora de rádio, ela não pode ser vendida. E São José dos Campos ela foi completamente tomada pelos evangélicos e pelos cristãos. Nada contra a religião de ninguém. Não, mas tomar Mas rádio... não é para isso, né? Você tinha aqui a Piratininga 2 FM, que é da Igreja Universal 91,5, é da Igreja do R.R. Soares. A Grande Vale, que é a AM, foi para a Igreja Católica. A falta de regra, né, que faz acontecer isso. Porque daí quem tem dinheiro consegue ter uma rádio e tudo mais. Aí quem não tem, a comunidade que precisa ter as informações, ter seu espaço, ela fica a reboque de quem tem dinheiro, né? Bom, vamos pensar nisso. Shirley, vamos para o próximo bloco, então? Bora lá. Um abraço para você e daqui a pouquinho a Shirley volta aqui para interagir com o Paulo Palmeiras e também com o Clodoaldo, que eles vêm falar que atualmente aqui no Brasil há mais de 6.800 cooperativas e são mais de 3.500 são cooperativas agropecuárias de transporte e de crédito e outras acabam dividindo-se em cooperativas de trabalho, de saúde, educacionais, habitacionais, de produção de infraestrutura, de consumo também. Daqui a pouquinho o Paulo Palmeira, o presidente da Cooperativa em São José dos Campos, que vem trazer uma notícia muito boa para o setor, para o comércio de São José dos Campos, vai falar sobre cooperativismo aqui no Brasil, em especial em São José dos Campos. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida.
e vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, que é mais um canal de comunicação que o SINDICT criou para divulgar tudo o que acontece de mais importante no mundo da ciência e tecnologia, o dia a dia do sindicalismo, as lutas e conquistas dos trabalhadores, que estão sempre em destaque aqui na programação do Clique Jornal. Presidente da Copertêxtil aqui de São José dos Campos e também do Sincoprod, que é o Sindicato das Cooperativas do Estado de São Paulo, Paulo Palmeiras, o economista Paulo Palmeiras, que está aqui conosco, juntamente com o Clodoaldo Santos, ele que é o presidente da Copertec Resíduos. Paulo Palmeiras, boa tarde. Boa tarde, Paulo Silva, boa tarde a todos da Rádio SINDICT. É sempre um prazer enorme poder estar aqui, né? Que alegria. Alegria toda nossa, com certeza. Você pode ter certeza disso, Paulo. Paulo, são 6.800 cooperativas do Brasil. O Brasil acordou para o cooperativismo, tanto é que tem hoje o Sindicato das Cooperativas, que é, no caso, você é presidente? Eu acredito que sim. Embora o número de 6 mil e tantas cooperativas ainda é um número que com certeza vai crescer muito, Paulo. O Brasil dá sinais claros que acordou para o nosso modelo econômico do cooperativismo. E eu tenho certeza que a partir de agora, e principalmente diante dos desafios que esse mundo globalizado impõe, o cooperativismo vai se consolidar de uma forma muito clara como uma das possibilidades de desenvolvimento. O movimento cooperativista brasileiro, ele teve um reconhecimento internacional há pouco tempo, a partir de 95, quando o brasileiro, o Roberto Rodrigues, ele foi eleito presidente da Associação Cooperativa Internacional. Da Aliança Internacional do Cooperativismo. Da ACI. Aquilo ali foi o reconhecimento, de 95 para cá. Com certeza. E o Roberto Rodrigues, além de uma pessoa fantástica, um profundo conhecedor do modelo, hoje, inclusive, ele é o nosso embaixador junto à ONU para as questões do cooperativismo. Tivemos o prazer de estar com ele logo no final do ano, o último agora, e é sempre uma sumidade, um poço de conhecimento e de autoafirmação do modelo cooperativista brasileiro. Então, a gente realmente tem
um certo divisor de água assim, antes e depois do Roberto Rodrigues. Próprio Roberto Rodrigues. Aqui no Brasil ele chegou a ministério, parece. Sim, Ministério da Agricultura. Ministério da Agricultura. Aliás, vou lhe confidenciar uma gafe, Paulo. Me permita? Claro. Eu um dia fui chamado à OCB, Organização das Cooperativas do Brasil, e o presidente precisava falar comigo e tal. E eu cheguei em Brasília e tal, né, peguei um táxi, fui até a sede da OCB, a secretária muito simpática me recebe e diz o seguinte: o senhor aguarda um minutinho, que o presidente está a caminho, ele está chegando. Eu, claro, não tem problema nenhum. E, para minha surpresa, o presidente era o Roberto Rodrigues, que também era o ministro da Agricultura. Ele saiu do gabinete, foi até o prédio da OCB para poder me receber. Que maravilha. Olha, que este é o Roberto Rodrigues. Quer dizer, por isso que está onde está. Este é o Roberto Rodrigues. Por falar em Roberto Rodrigues, nós temos aqui o Clodoaldo Santos. Ô Clodoaldo, boa tarde, Clodoaldo. Boa tarde, é sempre um prazer, como o Paulo falou, estar aqui. Boa tarde a todos os ouvintes do CT. Obrigado, Paulo, pelo convite. E nada, estamos aí na luta com o Paulo, junto ao sindicato também. Sou presidente de cooperativa também, uma cooperativa de resíduos eletroeletrônicos instalada aqui em São José dos Campos. Há mais de um ano a gente está trabalhando aí na zona sul da cidade, na Avenida Leonor de Almeida, Ribeiro Souto, Parque Residencial União. Aqui no alto da região sul. Exatamente. Você é o presidente da Coopertec. Isso, exatamente. Coopertec é cooperativa de resíduos eletrônicos. Exato, Paulo. O que acontece? Há mais de um ano, né, a gente vendo todo o movimento cooperativista e todo esse movimento da área de reciclagem, a gente escolhemos um segmento para trabalhar. Ou seja, existe em São José dos Campos 4 cooperativas, né? E essas cooperativas trabalham, os catadores, mais os sucateiros, eles trabalham de uma maneira generalizada na parte de resíduos que são os resíduos secos, da parte de papel, papelão, plástico. A Coopertec veio para também estar auxiliando nesse mercado, direcionando todos esses resíduos, porém ela preferiu seguir uma especialização. Que é só eletroeletrônicos. Exatamente. Computadores, rádio, televisores, impressoras. Tudo que se põe na tomada. Tudo que vai na tomada, a gente acaba reciclando lá. A gente tem até o liquidificador? Sim, exatamente. Ferro elétrico? Exato, tudo que... Ô Clodoaldo, mas então o grande lance, a gente vê nos pontos de reciclagem que para lá uma caçamba enorme e aquilo ali lota, que só pode sair com caminhão. Então a reciclagem, aqui vamos falar de São José dos Campos, é um assunto que deu certo, porque se começou do papel, do papelão, da latinha, do vidro, da garrafa PET, e já chegou em tudo que se põe na tomada, está fechado o ciclo, completou ou não? Não, Paulo, felizmente, esse mercado é um mercado muito abrangente, né? A gente tem aí o setor de compostagem, que ainda precisa se trabalhar, a gente tem o setor têxtil, a área dos pneus também, que precisa dar uma atenção especial para a borracha dos pneus. Na verdade, a reciclagem, né, é um mundo, né? A gente tem aí oportunidades e acho que está no momento exato de aproveitar essas oportunidades agora. Bom, agora quem é que está retirando os pneus? A reciclagem de pneus já tem? Não ainda? Não ainda, não temos. Temos empresas externas de outras cidades que vêm fazer a coleta aqui em São José dos Campos. Mas, então tem gente comprando? Tem gente comprando, tem agora, negócio. Só não tem cooperativa ainda? Só não tem cooperativa. Olha, está aí uma boa informação para quem está aí no dia a dia, está nos ouvindo. Falta a cooperativa de resíduos de pneus de toda a natureza. Exatamente, da indústria têxtil também falta, né? As roupas, que é o que a gente pode doar para instituições, sim, mas as roupas que não são utilizadas, que são já na fase final, a gente pode criar um sistema de reciclagem também. E claro, e a compostagem, claro, né? Que são os resíduos úmidos, né? A comida, resto de alimentos. Mas especificamente na sua área, na área de eletroeletrônicos, né? Que o seu é Coopertec. Sim. Quanto que se apura
mensalmente? Tem ideia? É por quilo ou por valores? Atualmente a gente está trabalhando na média de 10 a 15 toneladas mês lá na Coopertec. De 10 a 15 toneladas? Quer Sim. dizer, de 10 a 15 mil quilos, mais ou menos? Exatamente, Paulo. De 10 a 15 mil quilos. Isso. Bom, Paulo Palmeiras, você vê aí um modelo de empreendedorismo em relação à cooperativa, que é o caso do Clodoaldo. Ele foi tão genuíno que criou uma cooperativa. Como funciona isso? Não, sem dúvida, sem dúvida. Primeiro, ele vem com uma experiência muito interessante do modelo cooperativismo europeu, né? A sua experiência de vida durante mais de uma década na Europa propiciou a ele conhecer também o modelo cooperativista internacional. Trouxe para o Brasil esse conceito, essa visão já avançada lá da Europa. Muito felizmente criou uma cooperativa para processamento de eletroeletrônicos, né? E aí começou um trabalho então difícil, duro, de capacitação dos processos, dos métodos utilizados para o desmanche de todo esse material, até porque, Paulo, tudo isso tem que ter norma, tem que ter certificação, né? Uhum. E eu me lembro que foi através do seu programa que nós fizemos a primeira coleta de eletroeletrônico da cidade, né? Nós começamos o movimento, eu, você, o Francisco Biasini. Aquilo serviu de amostra para a BIM, que é a Agência Brasileira de Eletroeletrônicos. E a partir daí, então, essa cooperativa, que é a Coopertec, liderada com muita propriedade pelo nosso presidente Clodoaldo, vem com a missão, né, de reciclar todo e qualquer equipamento eletroeletrônico que estiver disponível em nossa cidade. Hoje, quando ele fala em 15 toneladas mês, segundo o balanço de massa deles, o ano passado fechou com 88 toneladas, não? Exato. É nada ainda, Paulo, perto do que eles vão crescer agora. Até porque é a partir deste momento, e através do seu programa, da sua audiência, da Rádio Sind-CT, que a gente quer lançar também uma grande campanha de coleta e destinação destes materiais. Para quê? Para que a população possa fazer, então, de fato, o descarte correto desse material. Agora, em relação... tem duas questões aqui para discutir com vocês sobre os recicladores, os garimpeiros. Primeiro, o carrinho. É muito pesado. Sem dúvida. Na Holanda, existe um sistema lá que são várias engrenagens de que uma criança pode puxar um trailer. Na Holanda tem esse... eu gostaria de saber se pode trabalhar com isso. E outra, o vestuário. Está faltando uma imagem do catador. A gente fala disso daqui a pouco? Com certeza. Então, o próximo assunto seria como conduzir os produtos reciclados nas ruas da cidade e também um tipo de roupa, um guarda-pó, alguma coisa para identificação desses garimpeiros urbanos. Um breve intervalo e o Clodoaldo Santos e o Paulo Palmeira volta já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento.
Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra e interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Lembrando que a Rádio CT foi idealizada pelo SINDI-CT e é uma web rádio dos servidores públicos federais na área de ciência e tecnologia que possui uma grade de programação que inclui música e informação de diversos sindicatos, como uma forma assim de poder ampliar os seus canais de comunicação com o setor e também com a sociedade. Conosco hoje o Clodoaldo Santos, que é o presidente da Copertec, e também o presidente do Sincoprod, que é o Sindicato das Cooperativas do Estado de São Paulo, e presidente da Copertêcio, o Paulo Palmeiras. Paulo, o cooperativismo é uma doutrina que considera as cooperativas como uma forma ideal de organização das pessoas? Com certeza. É baseado em quê? Juntar as pessoas para que ganhe dinheiro com asseio, porque um catador, quando pega uma latinha, ele está limpando, quando pega um papelão, está limpando, quando pega uma garrafa PET, da mesma forma. Então, na verdade, o cooperativismo nada mais é do que a união de pessoas, né? A gente realizar uma tarefa através do agrupamento comum de interesse de um grupo de trabalhadores ou de pessoas. Na verdade, o reciclador hoje, num primeiro momento, quando ele simplesmente coleta aquilo que está na porta da sua casa, ou do comércio, enfim, ele, como você bem colocou, ele está fazendo apenas uma coleta, né? Ele está num trabalho muito mais ambiental do que qualquer outra coisa. O nosso grande desafio e a missão é transformarmos isto em empreendedorismo, é fazermos isto que ele se torne um reciclador ambiental, na verdade, e não só um coletor, na verdade. E para isso é necessário, além de um profundo conhecimento técnico, né, daquilo que se propõe a ser feito, como também a perfeita clareza e consciência da grandeza do trabalho a ser desenvolvido. Muito bem. Clodoaldo, a sua cooperativa, ela partiu a partir da divulgação, até pelo Biasini, que trouxe aqui para São José dos Campos a questão da política reversa de eletroeletrônicos. Teve uma feira aqui em São José dos Campos, como nunca houve, e o Vale Sul, o Parque da Cidade, passou a receber lá uma fogão, geladeira, essas coisas. Celulares, né? Lembra? Celulares também. TVs, tudo isso, geladeira. Foi a partir daí que nasceu a Copertec? Exatamente, Paulo. A gente viu a necessidade de São José dos Campos estar desenvolvendo, pelo volume de material que chegou nessas campanhas, a gente viu a necessidade de estar desenvolvendo um trabalho já especializado nessa área. A quantidade de material eletrônico que vem sendo descartado anormalmente o mundo afora, né, tem aumentado significativamente. O crescimento a gente vê que é exponencial. A gente vê que o Brasil é o segundo maior poluidor, né? A gente fala, o maior
produtor de resíduos eletroeletrônicos. A gente tem estudos aí que em casa, cada pessoa tem exatamente 4 celulares por pessoa. Você imagina, 150, quase 200 milhões de habitantes do Brasil, por 4. Temos 800 milhões de aparelhos. Então, e a gente vê notebooks, tablets, todos esses tipos de aparelhos de computação. É um crescimento realmente exponencial. O Clodoaldo, tudo isso, você viu que um grande filão nessa logística reversa, porque se ganha muito dinheiro também. Exato, Paulo. A verdade sim, é uma grande oportunidade, mas ainda é um caminho a se construir, né? A gente não pode também... se ganha muito dinheiro, se ganha dinheiro, porém existem várias dificuldades. Quando eu entrei para trabalhar com cooperativismo, meio ambiente, cooperativismo, me apaixonei. Vou falar que agora eu estou apaixonado pelo meu trabalho. A gente precisa trabalhar muito na construção de um caminho para que isso realmente seja o caminho, o profissionalismo, um caminho de ganhar muito dinheiro, né? De dar retornos financeiros para a população. Quem ganha é a sociedade, então. Exatamente, quem ganha é a sociedade, porque a gente acaba eliminando isso de aterros e de sair para alguns lugares desconhecidos, né? Que a gente não sabe se a sucata, que é altamente contaminante. Aonde você chegou na Coopertec, por onde? Pela uma ONG, pela informação natural ou pelo trabalho de catador? Qual foi a porta de entrada para a cooperativa? Como o Paulo havia comentado, eu venho já de uma experiência que na Europa, eu vivi 10 anos na Europa e trabalhei lá. Na Espanha? Exatamente, na Espanha, exatamente com resíduos eletroeletrônicos. Mas então, quando eu cheguei no Brasil, eu vi essa grande oportunidade. Eu falei, a gente precisa construir algo semelhante aqui no Brasil. Tem know-how internacional, então. Com certeza. Lá na Europa, você era um catador? Sim, exatamente. Trabalhei lá como catador na Europa e vi essa oportunidade lá de estar desenvolvendo aqui no Brasil. Quando eu cheguei, eu conheci o cooperativismo e vi que a gente se juntou a sua experiência com a oportunidade. Agora, Clodoaldo, e como é visto lá? Porque aqui no Brasil ainda é um termo pejorativo, assim como o do caminhão do lixo, o pessoal chama de lixeiro. O catador, a sociedade ainda não olha com bons olhos. Qual a diferença entre Brasil e Europa para os garimpeiros urbanos, que eu gostaria até de colocar esse nome, garimpeiro urbano, porque você encontra verdadeiras pepitas de ouro ali nas ruas da cidade. Qual é o olhar da sociedade? Realmente, aqui no Brasil ainda a gente precisa ter um trabalho de conscientização, né? Porque esses garimpeiros, né, urbanos, como você falou, são, na verdade, agentes ambientais. Agentes ambientais. O trabalho que é realizado é muito importante para a cidade. E a gente tem que olhar com outros olhos, com certeza. A sociedade tem que começar a respeitar mais os catadores, mais as pessoas que trabalham com caminhão de lixo, que agora, com esse novo mercado, não são lixo mais, né, Paulo? Se trata de resíduos, né? São resíduos. Já não é lixo, porque isso se transforma. A gente consegue transformar tudo. Na Europa, por exemplo, tem uma grande capacidade de transformação, porque você vê que é um país que não tem muita matéria-prima. O Brasil, acho que tem a matéria-prima em abundância e não dá essa oportunidade, né? Ô Paulo, você tem aí uma pessoa do teu lado altamente capacitada no quesito de fazer o ajuntamento daí. Eu coloquei como garimpeiros urbanos e ele veio com a palavra certa, que é exatamente agentes ambientais. O que está faltando, na sua opinião, para uniformizar essa imagem do agente ambiental urbano? Exatamente, uma nova configuração de cada reciclador, no sentido de que ele deixe de ser catador. Hoje nós temos intrínseco, né, na grande maioria das cooperativas que trabalham, que nós pudemos visitar inclusive, e eles ficam com o sentimento de que ele é catador. E na verdade ele não é, né? Ele não percebeu ainda o volume econômico que está passando pelas mãos dele. Paulo, os números são assustadores. Você tem mais metais preciosos hoje em cima da terra do que embaixo dela.
Como é que é? Você pode repetir? Existe mais metais preciosos, né? Em cima da terra, nesses equipamentos eletrônicos que a gente está falando, do que enterrados. É muito mais barato reciclar isso aqui do que fazer um buraco na terra, como a Samarco está fazendo lá, para tirar minério, por exemplo. Bom, mas para isso precisa despertar nas pessoas esse interesse e essa elevada autoestima. Esse conhecimento. Acho que o conhecimento é a ferramenta do negócio. Um dos papéis que o sindicato procura desenvolver agora com bastante firmeza é exatamente trazer qualificação técnica para todas as cooperativas do Estado, no sentido de que elas tenham habilitação para manuseio de qualquer tipo de componente. No caso do eletroeletrônico, é sabido que nós temos uma lei específica, que é a lei de logística reversa, onde a responsabilidade do fabricante e do comerciante, né, de quem comercializou, são direta na destinação final desse produto. Em algumas reuniões que nós já participamos, inclusive com o pessoal da ABINE, ficou sempre aquela questão, não, mas a cooperativa não tem tecnologia para fazer o desmonte com segurança. Agora tem. Agora tem. Agora você está diante da Coopertec aqui, que acabou de receber a certificação do Instituto Renato Acha para manuseio desses equipamentos. Nós temos as outras cooperativas que você também conhece, como Futura, São Vicente, Alfa, etc., que são mais coletoras, no sentido de papel, plástico, vidros, mas que também pode receber um computador desse. Receber, porque manusear tem que ser uma cooperativa especializada. Clodoaldo, vocês têm pessoas que desmontam um computador para separar as peças que foram juntadas no laboratório. Exatamente, Paulo. Aliás, se me permita, Paulo, claro, eu queria que você colocasse para o Paulo e para os ouvintes, hoje, com a certificação, qual o roteiro rápido, desde a chegada de um equipamento? Exato, a gente tem... Você recebeu lá um monitor desse. Paulinho Silva doou para você um monitor. Isso. Exato. Só para responder a pergunta do Paulo, temos lá pessoas que são técnicas já, a maioria do pessoal são técnicos de informática, técnicos de eletrônicos, então eles já têm mais ou menos o conhecimento básico para estar lidando com todo esse tipo de material. O roteiro, você vai trazer para a gente, ou a gente recebe, a gente tem o plano de coleta, que pode ser agendado pelo site, ou até mesmo por via telefone, e chegando esse material, ele vai para uma linha de triagem, uma pré-triagem. Essa pré-triagem, o que acontece? Muitos dos materiais que são descartados, às vezes eles não são obsoletos, estão em desuso, porém não estão obsoletos. Você pode estar reaproveitando alguma peça. E aí surge um outro material, um outro produto, no caso. Né? Clodoaldo, é muito melhor eu fazer a doação de um equipamento que está estragado, eu vou causar menos dano à natureza, ao meio ambiente, se eu mandar para a Coopertec do que se eu ficar com ele em casa, porque em casa, na sala ou num quarto, ele vai emitir algum sinal, alguma coisa? Exatamente. Outro dia eu li um estudo de um médico, acho que foi da USP, se não estou equivocado, que realmente guardar esses materiais em casa, materiais eletroeletrônicos, pode causar algum tipo de dano à saúde. É um estudo que está sendo feito, ainda não tem muito claro, mas assim que eu tiver... Eu posso passar para você e estar esclarecendo maior essa pergunta. Muito bem. Paulo Palmeira, presidente do Sincoprod, Sindicato das Cooperativas... De produção do Estado de São Paulo. Do Estado de São Paulo. Como é que eles estão hoje na questão da crise? Estão recebendo mais pessoas para isso? A gente pode falar isso no próximo bloco? Com certeza. Como é que estão as cooperativas? Está recebendo mais? O sujeito perdeu o emprego dele na fábrica, na indústria, e está indo para o setor de reciclagem? A gente fala sobre isso? Um breve intervalo e o Paulo Palmeiras, o presidente do Sincoprod, da Coopertêxtil aqui de São José dos Campos, e o Clodoaldo Santos, volta já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT.
Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco hoje, falando sobre cooperativismo, o presidente da Coopertêxtil aqui de São José dos Campos, o Paulo Palmeiras, acompanhado do presidente da Coopertec, que é a cooperativa de eletroeletrônicos residuais aqui de São José dos Campos, o Clodoaldo Santos. Bom, por falar em Coopertêxtil, quantos anos tem a cooperativa da Tecelagem Paraíba, Paulo? Olha, estamos com exatos 19 anos. 19 anos. 19 anos. Então, Cobertores Paraíba é uma marca da Coopertêxtil. Sim, produzida por nós. Bom, 19 anos... de cooperativa. De cooperativa. Aliás, a marca é de 1924. Vocês têm uma marca que... Quanto vale aquela marca? Cobertores Paraíba? Não temos não tem ideia. Paulo, mas é alguma coisa milionária a marca. Acreditamos que sim, pelo menos o amor é gigantesco. Hoje, quando você se cobre com um cobertor Paraíba, é mais do que um cobertor, é uma marca. É uma marca. Respeitada mundo afora. Com certeza, Paulo. Por falar nisso, qual é a produção? Para onde vai? Só para o Brasil ou ela está sendo exportada? Na verdade, nós hoje atuamos a nível do mercado interno brasileiro, principalmente na região, se bem que hoje está bem distribuído, norte, sul, leste, sul, sudeste do país. Tivemos algumas experiências há 3 anos atrás com exportações para a América do Sul, né? Mas já fomos responsáveis por exportação a 96 países. Hoje, com essa economia globalizada, né, o mercado de exportação ele é muito mais competitivo. Então, nós estamos preferindo, nesse primeiro momento, focarmos então, no mercado no mercado nacional e preferencialmente na América do Sul. Bom, nesses 19 anos, de cooperativa sempre vendeu para as grandes redes do varejo. Com certeza. Carrefour, Walmart, Riachuelo, Walmart, Casas Pernambucana e etc. Luiza, Casas Bahia, e aí vai embora. 19 anos, a Coopertêxtil, ela alcançou a sua maioridade? Com certeza. Hoje, ela tem uma notícia que você gostaria de dar aqui para os ouvintes da Rádio CT, que é a própria loja da fábrica. É a reinauguração, porque a fábrica sempre possuiu loja na sua história, agora sim, da loja da própria fábrica. Nós estamos lá num trabalho bastante frenético, no sentido de concluirmos com a maior brevidade possível.
mas posso lhe afirmar que para os próximos dias essa loja estará sendo inaugurada. Bom, a loja da Cobertores Paraíba. Com certeza. O que é que vai ter nessa loja? Bom, nós, claro, todas as nossas linhas de produtos, incluindo cobertores, mantas, lençóis, travesseiros, enfim, alguns produtos por nós certificados, aliás, que são produzidos por terceiros, como colchões, etc. Enfim, toda uma gama de cama, mesa e banho. Ô Paulo, então, além dos Cobertores Paraíba, colchões, travesseiros, lençóis. Cama, mesa e banho. Tapetes também, vai ser bastante tapete. Quer dizer, então, com a marca Paraíba. Com certeza. São produtos que hoje já são licenciados, né? E que estão sendo comercializados por outras redes. Agora passam a fazer parte da nossa loja. O cidadão, quem é que vai poder comprar lá? A pessoa comum, o lojista, a sacoleira, como é que vai ser? Todos eles, Paulinho. A pessoa física que estiver passeando pelo parque da cidade vai poder ter acesso à nossa loja, o pequeno comerciante aqui da nossa região, ou até mesmo um distribuidor, né, que queira, que eventualmente ainda não seja nosso cliente e que queira conhecer os nossos produtos, ele vai estar lá, um pessoal gabaritado para recebê-lo e dar todo o atendimento necessário. Ô Paulo, então a loja de fábrica da Cobertores Paraíba será um feirão da fábrica? Permanente. Quanto por cento de desconto ou mais barato que o preço no comércio local? Então, Paulo, é uma questão que a gente tem sempre discutido e eu posso lhe afirmar o seguinte: esses descontos eles variam de acordo com cada item de produto. Mas eu posso lhe afirmar que eles não ficarão menor que 50% do que o preço de etiqueta final dele. Vai comprar pela metade do preço? Com certeza. É uma loja de fábrica, literalmente. É uma loja de fábrica. Literalmente, é o preço da fábrica. Se custar R$100, vai cobrar 50 lá. Exatamente. Mais ou menos. A partir de quando? Então, Paulo, nós estamos finalizando o projeto, né? A loja está sofrendo as últimas reformas físicas. Nossa pretensão é que a inauguração aconteça nos primeiros dias do mês de fevereiro, né? Eu prefiro te dar essa notícia já ao longo da semana, porque nós já teremos uma data firme da inauguração. Aliás, estão todos vocês, e você especialmente convidado para o grande evento, mas assim, está previsto para o início do mês de fevereiro. Então, atenção, a loja física da Cobertores Paraíba, sim, as pessoas poderão... Vão ter acesso pela Rua Maceió, número 250. Rua Maceió é na Vila Terezinha. E Vila Maria. Isso, teremos estacionamento, tudo bonitinho, vão passar pela nossa portaria, serão identificados. Será a mesma loja de uma rua qualquer da cidade? Com certeza. Só que mais barato? E a 5 metros da linha de produção. Puxa, vai poder visitar a fábrica. Se quiser, a gente dá um jeito. O Clodoaldo, Copertec. Qual é a realidade da Copertec hoje aqui do Vale do Paraíba? Ela apenas em São José? Não, Paulo, a gente está ampliando já nossos trabalhos aí para outras regiões também do Vale do Paraíba. Santa Branca, Jacareí, Tremembé, temos coleta, Taubaté, e até chegamos a fazer trabalhos aí em Lorena, Ubatuba, Caraguá. Então a gente está atendendo todo o Vale do Paraíba. Tá? E faz coleta, né, que é importante. Vocês estão fazendo a coleta. Fazendo a coleta. Agora, qual é a informação que as pessoas têm? Vocês estão com as pessoas, com os catadores, rua por rua, ou já tem a divulgação do local, o dia e etc.? A gente trabalha com uma divulgação diretamente com as empresas, né, fazendo contato via telefone, via e-mail marketing, com as instituições também, federais, municipais, estaduais, e recebendo na cooperativa também esse tipo de material. Vocês estão no 56 também, né? Isso, exatamente. A gente tem um acordo com a prefeitura, a gente tem lá o nosso canal de divulgação na prefeitura de São José dos Campos. Olha, então, 156, se eu tiver lá qualquer produto eletroeletrônico que precise ser descartado, eu disco 156. Exatamente. A cooperativa
vai buscar. Vai buscar, vai até a sua casa e faz a coleta lá. Que maravilha. Você falou que também a Copertec tem uma escola EAD, ensino à distância, de computador? Na verdade, Paulo, a gente trabalha, né, os 3 pilares daí do cooperativismo, né, que é o social, o ambiental e, né, a geração de emprego e renda em São José dos Campos. O social é exatamente isso que você está falando. A gente tem lá no projeto da Copertec a parte de cursos de inserção digital, ou seja, de inclusão digital, né, para as pessoas que não têm essa oportunidade de estar aprendendo sobre a informática. A gente tem lá um curso de introdução à informática, que inclusive fechamos um acordo com a prefeitura no ano de 2016 e formamos mais de 60 alunos aí que ensina a pessoa a manusear os computadores, ou seja, mais a parte de introdução. Mas é maravilhoso isso aí. A gente teve essa experiência dentro da Copertec e depois agora no final de 2016 fora. Isso foi uma experiência fantástica ali, a gente poder estar transformando também, reciclando as pessoas, trazendo eles informações de como manusear os computadores, de como estar entrando no mundo da informática, que parece que não, mas ainda temos pessoas que são distantes a esse conhecimento, né, Paulo? Ainda, né? É verdade. Paulo, para a gente finalizar, nós temos mais quantos minutos? Mais 4 minutos. A cooperativismo, o Clodoaldo falou que está faltando o de pneus aqui em São José dos Campos. As pessoas que queiram montar uma cooperativa ou que já tenham uma cooperativa social sem qualquer registro ainda, que queira se organizar, se legalizar, como é que deve fazer? Então, na verdade, a OCESP, que é a Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo, ela possui um site que fica disponível para toda e qualquer pessoa no estado de São Paulo que queira ter informações sobre constituição e registro das cooperativas. Todo esse movimento pode ser feito através da internet, né, e entrando nesse site, ela também vai ter acesso à atuação do sindicato. De cada ramo de cooperativa tem um sindicato pronto para dar apoio. No caso das de produção, nós é que estaremos por lá, né, para dar toda a orientação, enfim, e conduzirmos esse empreendimento até o sucesso pleno. Então, hoje está muito democrática essa informação, Paulo. Basta a pessoa ter um pouquinho de vontade de pesquisar e ela vai encontrar. Bom, Coopertêxtil, na Rua Maceió, número 250, Vila Terezinha. Entrada pela Vila Terezinha. Então, atenção, Coopertêxtil, Rua Maceió, 250 na Vila Terezinha. Isso. Não entra pelo Parque da Cidade, Paulo? Não, porque não tem acesso. Tem, mas só para veículos, carro interno e tal. Não, muito o acesso bem. Do público será pela Maceió 250. Tem um telefone ou é site? PABX. PABX, qual? 3921-8477. 3921-8477. 3921-8477. Porém, por ocasião do lançamento da loja, vocês aqui receberão em primeira mão todos os novos canais de comunicação da loja. Muito bem. Telefone direto, site direto, e-mail direto, enfim. Muito bem. Ô, Clodoaldo, eu fiquei muito feliz de te conhecer e saber que, poxa, você está fazendo alguma coisa de sensacional. Então, aquela palavrinha de garimpeiro urbano já foi superado. São agentes ambientais. Exatamente, Paulo. São pessoas que estão trabalhando para o meio ambiente, né? Então a gente deve esse respeito. Né? Estamos cuidando da nossa cidade, né? Eles cuidam do nosso planeta. Então a gente tem que ter esse respeito, né? Das pessoas que fazem um trabalho nobre como esse. São agentes ambientais que estão salvando vidas, porque não fica aí. Porque num aparelho eletrônico deve ter alguma coisa que deve fazer mal, tanto para a água, para o lençol freático, ou se a pessoa inalar o cheiro daquele objeto, né? Exatamente. Nos aparelhos eletrônicos, nas placas eletrônicas, são vários tipos de metais pesados que existem nessas placas. E se não tem esse destino correto, ela pode cair num terreno e atingir até os lençóis freáticos. Imagina o impacto que tem no meio ambiente. Muito bem. Qual é o endereço ou o telefone, o acesso pela internet da Copertec? Isso, a gente está localizado ali na Avenida Leonor de Almeida Ribeiro Souto, 749,
A gente também tem o canal, a página web é www.coopertechresiduoseletrônicos.org ou o telefone 3966-2412. E também contamos com 156. Se alguém que tiver interesse de ligar no 156, na prefeitura orienta tem toda a orientação da Coopertec lá. Eu gostaria mais uma vez, rede social tem no Facebook? Facebook também a gente está. Que nome que é? É Coopertec Resíduos. Coopertec Resíduos SJC. Exatamente. Muito bem. Paulo Palmeiras, alguma pergunta que eu não tenha feito, Imagina, que você gostaria de responder? Imagina, eu só quero agradecer a você, a todos aqui do estúdio, a audiência do seu programa, de todos aqueles que estão nos ouvindo, e repetir que para nós é sempre uma grande satisfação, Paulo, poder estar aqui e levar um pouquinho mais do conhecimento cooperativista a todos vocês. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido. A nossa editora de argumentos é a minha colega, a jornalista Shirley Marciano. O diretor de comunicação, meu engenheiro Gino Genaro. E a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, pela companhia, audiência e amizade. E até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.